Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, mas somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa paz. A verdadeira paz que o mundo não conhece, mas somente aqueles, que aceitam a Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, podem ter essa paz. A palavra de Deus para hoje, que o Senhor Deus fala para nós hoje, está em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35, que diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela fala de um homem, que era um mendigo. Ele era cego. Ele não tinha condições de trabalhar, de conseguir um emprego, um serviço. Porque naquela época era impossível até uma pessoa que não enxergava conseguir um emprego, trabalhar. E ele ficava ali mendigando. E um dia, Jesus ele foi ali naquela cidade onde aquele homem morava. Jesus foi pregar a palavra de Deus lá. E Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas ele, sendo um rei, ele não viajava numa carruagem toda fechada. Não. Jesus ele viajava de barco, quando ele tinha que atravessar o mar. E Jesus, quando ele estava em terra, ele viajava a pé. E Jesus estava caminhando. E quando Jesus chegava num lugar, as pessoas já tinham ouvido falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagres. Já ouviam falar das palavras maravilhosas que Jesus falava. E as pessoas iam até onde Jesus estava. E Jesus ia caminhando e aquela multidão caminhando ali junto com ele. E Jesus passou onde aquele homem cego estava ali assentado mendigando. E aquele cego ouviu, ele ouviu ali que era Jesus. Ele não podia enxergar, mas ele ouviu alguém falando: Olha, Jesus está passando, Jesus está aqui. E aquele homem se alegrou. E ele se alegrou, viu que Jesus estava passando. Ele percebeu que Jesus estava passando ali perto dele. E aquele homem começou a clamar, começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas pessoas, que estavam ali, passando ali, aquelas pessoas repreendiam aquele cego, falando: Fica quieto. Não fica gritando desse jeito, fica quieto. Mas ele clamava cada vez mais. Quando as pessoas mandavam ele ficar quieto, ele se calar, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, dê misericórdia de mim. E aí Jesus ouviu. E Jesus parou, e disse, para que trouxessem aquele homem até onde Jesus estava. E foram lá até onde aquele homem estava sentado. E levaram aquele homem até onde Jesus estava. E Jesus perguntou para ele:
O que você quer que eu faça por você? O que queres que eu te faça? E ele disse assim para Jesus: Senhor, eu quero enxergar. Eu sou cego, eu não consigo enxergar, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus falou para ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então enxerga. Se você quer enxergar, então enxerga. Jesus disse assim para ele. E na mesma hora o homem passou a enxergar. Ele passou a ver. E Jesus falou para ele assim: olha, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que logo depois, quando aquele homem foi curado, aquele homem começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E as pessoas que estavam ali com Jesus viram isso e louvaram a Deus. Olha só, né, que maravilhosa história de quando Jesus passava aqui por essa terra, na forma humana. Jesus operou esse milagre na vida daquele homem que não podia enxergar. Aquele homem passou a enxergar e passou a seguir a Jesus. Agora, a palavra de Deus, ela não diz que aquele homem ficou reclamando porque ele era cego, ficou murmurando: olha, eu sou cego, mas por que eu sou assim? Não. Aquele homem estava ali. E quando Jesus passou por ali, ele não perdeu aquela oportunidade. Logo ele passou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está aí onde você está. Não perca a oportunidade. Clame a Jesus. Se você está precisando de alguma coisa, clame. Muitas vezes o teu problema pode não ser a cegueira. Muitas vezes o teu problema pode ser um desemprego. Muitas vezes o teu problema pode ser um vício. Muitas vezes o teu problema pode ser brigas na família, problema. Mas clame a Jesus. Não reclame. Clame a Jesus. Faça igual aquele homem, que quando ele percebeu que Jesus, ele estava passando por ali, ele não podia enxergar Jesus, mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele tem misericórdia de mim. Jesus, ele tem misericórdia de você. Do mesmo modo que Jesus curou aquele homem, Jesus, ele não disse para aquele homem: olha, eu não posso curar você, eu não vou curar você. Não, Jesus, ele disse assim: enxerga, a tua fé te salvou. Jesus, ele quer resolver esse problema da tua família. Jesus, ele quer tirar essas brigas de dentro da tua casa, da tua família. Jesus, ele quer curar essa enfermidade que tem tirado a tua paz. Jesus, ele quer abrir as portas do emprego para você. Jesus, ele quer te dar forças para você que está afastado voltar para a igreja. Jesus, ele quer te libertar desse vício. Mas você tem que clamar. Ao invés de reclamar: mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? Clame assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho do Deus Altíssimo, tenha misericórdia de mim. Clame a Jesus. Peça ajuda para Jesus. Aquele homem pediu ajuda para Jesus e Jesus ajudou ele. Se aquele homem ficasse reclamando, murmurando, ele não ia receber a ajuda de Jesus. Mas ele recebeu ajuda porque ele clamou. E quando a palavra de Deus diz que depois que aquele homem foi curado, ele não foi embora para a casa dele, não, ele foi seguir Jesus. Ele ficou ali seguindo Jesus e glorificando a Deus. Depois que Jesus resolver o problema da tua vida, siga Ele. Continue seguindo a Jesus. Não abandone Jesus. Quantas pessoas que pediram ajuda para Jesus e Jesus ajudou. E hoje essas pessoas, elas não estão mais indo à igreja, não estão mais orando, não estão mais seguindo Jesus Cristo. Volte a seguir a Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas estão até com um problema pior do que elas estavam. Mas Jesus, ele nos ensina nessa noite para a gente clamar a Ele, para a gente pedir ajuda para Ele.
para a gente esperar nele, para a gente confiar em Jesus. Porque muita gente faz uma oração, mas logo depois não confia em Jesus. Ah, mas está demorando, eu estou orando tanto. Aquele homem, ele não recebeu a ajuda de Jesus na primeira vez que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ele clamou várias vezes, e chegou uma hora que Jesus foi lá, chegou um momento que Jesus foi lá. Jesus chamou aquele homem atrás, até aqui, traga esse homem até aqui, e trouxeram e levaram o homem até onde Jesus estava, e Jesus curou ele. Não desista de orar, mas espera no tempo de Deus. Você já orou, você já jejuou, você já apresentou esse problema para Deus, essa causa para Deus. Continue orando, continue jejuando, continue pedindo a ajuda de Deus, continue pedindo a ajuda de Jesus, que Jesus ele vai te ajudar. Mas se você desistir, se você falar: mas eu já orei tanto, já faz uma semana, já faz um mês que eu estou orando, e o meu milagre não veio ainda, você nunca vai receber a ajuda de Jesus. Mas continue clamando, continue buscando a Deus, que Jesus vai te ajudar, que a tua ajuda vai chegar, que teu auxílio vai chegar, porque a palavra de Deus diz que Deus é o nosso auxílio, nosso escudo, é socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus nos diz que Deus ele viu o sofrimento do povo lá no Egito, só que Deus ele não tirou o povo do Egito num dia, no outro dia o povo já estava lá na terra prometida. Não, a palavra de Deus diz que Deus tirou o povo lá do Egito, mas o povo teve que caminhar pelo deserto até a terra prometida, e a palavra de Deus diz que Deus foi com eles. Deus não deixou o povo sozinho naquele deserto. Teve um tempo para o povo chegar até na terra prometida. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que murmuraram contra Deus, que duvidaram de Deus, eles não entraram na terra prometida. Então, para a gente receber a bênção de Deus é no tempo. Muitas vezes existem bênçãos de Deus que não é para da noite para o dia, não. Tem um tempo. Muitas vezes a gente tem que orar vários dias, semanas, meses, até. Mas no momento certo, no tempo de Deus, a gente vai ter a boa colheita, a gente vai colher os frutos das nossas orações, dos jejuns que fizemos. Aquele homem não recebeu a bênção da primeira vez que ele pediu, mas ele clamava cada vez mais, as pessoas mandavam ele ficar quieto, mas ele clamava cada vez mais, e Jesus atendeu a oração dele, o clamor dele. Jesus ele vai atender o teu clamor, mas confia em Jesus, continua orando, continua jejuando, continua lendo a Bíblia, continua obedecendo a Deus, que no tempo de Deus o teu milagre virá, a tua vitória virá. Não desista de buscar Deus, não desista de orar. Se tem alguém que já desistiu de orar, de buscar Deus, volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a obedecer os mandamentos de Deus. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar. Se a gente estiver precisando de uma bênção de Deus, vamos orar. Não vamos desistir de orar, não vamos desistir da bênção. Vamos orar. Vamos fazer que nem aquele homem fez. Se alguém chegar na gente, se o inimigo chegar na gente e falar: para de orar, que Deus ele não está te ouvindo, que Deus ele não vai te responder, não. Vamos orar, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, que o milagre de Deus virá. Então vamos fazer uma oração agora, para que, agradecendo a Deus pela palavra que Deus nos dá nessa noite, e se tiver alguém que tem algum problema, apresenta esse problema para Deus. Se tem alguém que está afastado de Deus, volte agora para Deus, comece a orar, comece a pedir forças para voltar, que Deus vai te ajudar a voltar para Ele, para a presença dEle. Se tiver alguém também que nunca serviu a Deus, né, e quer servir a Deus, ore, peça que Deus vai te dar sabedoria
de como servir a Deus da maneira certa, do jeito que Deus quer. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por mais esta palavra tua, Senhor Deus, que o Senhor revela para nós essa noite. Senhor, abençoe aqueles que receberam a tua palavra, Senhor Deus. Senhor, ajude aqueles que estão afastados da tua presença, não estão mais lendo a Bíblia, não estão mais orando, jejuando, não estão mais indo para a igreja, mas querem voltar a te servir, Senhor. Dê forças para eles, ajuda eles a voltar, pois a tua palavra nos diz, Senhor Deus, que é o Senhor que dá forças àquele que está cansado. É o Senhor que dá força, é o Senhor que nos ajuda, nos fortalece. Fortalece, Senhor Deus, essas pessoas. Aquela pessoa que ela quer te servir, Senhor Deus. Dê entendimento da tua palavra para essa pessoa te servir, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, falando conosco através da tua palavra, Senhor Deus. Eu apresento ao Senhor, Senhor Deus, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Apresento os problemas que elas têm, Senhor Deus, as lutas que elas estão passando. Eu apresento ao Senhor, Senhor Deus, por seu pedido, para o Senhor dar vitória para essas pessoas. Assim igual o Senhor deu vitória para aquele cego, Senhor Deus, de Jericó. Dê vitória, Senhor Jesus, para nós. Dê vitória, Senhor Jesus, para essas pessoas que estão assistindo ao vídeo. Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos ajudar, nos ensinar, Senhor Deus maravilhoso, nos ensinar a tua palavra, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor ajuda, Senhor Deus, a cada pessoa, a cada um de nós, conforme a tua vontade, Senhor Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Amém. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.